autor desse livro aqui, Bem-Estar Digital. Então fala um pouquinho assim sobre esse desafio que você vê de a gente viver nessa época nova. Eu noto essas três grandes problemáticas atuais, né? O aumento da ansiedade, da distração e da desconexão na interação online, né? Porque aquilo que nós dizemos online, ele fere ou eleva alguém da mesma forma. A gente tem que chegar de novo, né, na questão que acontece muito hoje nas famílias. O que acontece? O pai, a mãe, ela quer que o filho saia do celular. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, com Ernesto Abercor e os seus convidados. Muito obrigado pela sua audiência. O programa recentemente já passou da marca de 160 mil seguidores. Se você ainda não segue o programa Ernesto Responde, faça isso agora mesmo. Dê o seu like, compartilhe, mostre para todos os seus colegas, para todos os seus amigos, que você é uma pessoa bem informada e de bom gosto. O programa Ernesto Responde também é transmitido através do formato podcast, aquele que você só escuta. Você pode acompanhar fazendo as suas atividades físicas, dirigindo, fazendo a sua caminhada, de repente até mesmo trabalhando em alguns momentos mais tranquilos na sua rotina de trabalho, porque você vai sempre estar ouvindo informações importantes, inclusive a respeito do seu trabalho. O programa faz cobertura a respeito de assuntos sobre política, economia, qualidade de vida e por aí vai. Ernesto Responde. E agora, você que precisa de um software de gestão empresarial completo e robusto, você precisa conhecer a ERP Flex. A ERP Flex é a empresa fundada pelo Ernesto, que tem aí uma expertise vasta em gestão empresarial. O Ernesto é fundador da Siga na década de 70, cofundador da MicroSiga na década de 80, até virar TOTUS, isso mesmo, também é cofundador da TOTUS. E hoje todo o seu know-how está depositado na ERP Flex. Entra lá, erpflex.com.br e obtenha mais informações. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Rafael Terra, pioneiro na intersecção entre marketing digital e bem-estar digital no Brasil. Reconhecido por sua abordagem inovadora ao explorar como a vida online pode ser otimizada para promover oportunidades e saúde mental. Informações adicionais sobre o nosso convidado você encontra aqui no descritivo do nosso vídeo, inclusive links para sites e redes sociais, entre outras informações que são colocadas durante a entrevista. Acompanhe agora. Pessoal, hoje eu estou aqui com o Rafael Terra, que é autor desse livro aqui, Bem-Estar Digital, que fala exatamente de toda essa transformação que nós estamos vivendo e que realmente, aonde a gente vai hoje, a gente tem que apertar um botão, tem que olhar numa tela, tem que responder e está tudo automatizado. Isso é bom, que as coisas ficam mais eficientes, mas também, e no livro ele explica bastante esse aspecto, de que é digital, tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens, né, Rafael? Então fala um pouquinho assim sobre esse desafio que você vê de a gente viver nessa época nova, onde tudo é digital, onde você vai, tem que apertar um botão, tem que ler alguma coisa na tela, tem que tomar uma atitude que nós mais velhos, principalmente, não estamos tão acostumados. É isso aí, Ernesto. Primeiro, brigadão aí pelo convite. O teu canal é muito bacana e é sobre isso, né? O digital, ele nos trouxe uma democratização das possibilidades, né? A gente consegue avançar muito na vida, nos negócios, nos conhecimentos, nos relacionamentos com o digital. Ao mesmo tempo, eu noto essas três grandes problemáticas atuais, né? O aumento da ansiedade, da distração e da desconexão, muitas vezes, com o próprio propósito da pessoa e das relações reais, né? Então, esses três tópicos aqui que eu tento
trazer soluções no livro, como diminuir a ansiedade causada pelo digital, como diminuir a distração e também fazer com que o digital aumente conexões reais, né? E não simplesmente nos desconecte, né? Porque eu costumo dizer, Ernesto, que às vezes a gente fala a vida online e a vida offline. Mas eu costumo dizer que só existe uma vida, a vida que a gente gasta o tempo. O tempo está passando, a gente está vivendo, né? Então, a vida, ela não vê se você está vivendo ali totalmente conectado ou totalmente uma experiência física, né? Ela vê que o tempo está passando. Então, isso é importante as pessoas entenderem que não existe mais vida real, vida virtual, é tudo uma vida só. E quais são assim as principais os princípios fundamentais que a gente deve adotar? O que realmente está 100% no digital ou apenas 50% no digital? Quais são as principais situações em que a gente está vivendo, onde o digital realmente está substituindo a situação anterior? Exato. Tem uma frase de um escritor que eu gosto muito, o Seth Godin, né, que ele fala o seguinte, que hoje nós temos duas opções, ou ser julgado ou não existir, né? Porque se você não está no digital, você não existe, você limita possibilidades. Hoje os próprios recrutadores no trabalho, né, eles olham os perfis das redes sociais dos candidatos para escolher aquele candidato. Então não adianta a pessoa escolher não estar no digital, ela limita muito as suas possibilidades de crescimento profissional, né? Então, estar no digital é importante, sim. Eu não acredito na desconexão total, eu acredito na desconexão planejada, né? Ao mesmo tempo, nós temos que entender que tudo que nós publicamos, nós estamos, de alguma forma, na lembrança do outro, né? Então, pensar como nós queremos ter lembrado para o outro, porque isso a longo prazo vai fazendo uma construção do nosso próprio eu. Eu digo que cada post que nós colocamos na rede social é uma construção do nosso próprio eu. Então, a jogada aqui é você realmente usar o digital, né, para aumentar suas possibilidades em todos os setores da vida, seja para aumentar a tua gama de relacionamentos, porque isso é muito bacana, né, Ernesto? Olha aqui, nós estamos em Porto Alegre e São Paulo, conectados, né? Até tem uma questão que antigamente o pessoal dizia que nós somos a média de 5 pessoas que nós mais convivemos, né? Hoje eu costumo dizer que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais seguimos nas redes sociais, que nós mais interagimos, né? Porque hoje é tudo digital ali. Mas resumindo, né? Então não existe estar só desconectado, porque isso nos limitaria muito. Então, a grande estratégia que eu cheguei aí com as minhas pesquisas são esses 12 pontos, né, que tornam um maior equilíbrio entre a tecnologia e o bem-estar. Daí te pergunto, amigo Ernesto, você quer que eu cite eles? Dá bastante pano para manga aí os nossos pontos. Então, cita algumas dessas referências que você falou. Perfeito. Os 12 pontos, eles surgiram de muita pesquisa, né? Que realmente traz esse equilíbrio entre a vida digital e o bem-estar físico, digamos assim, né? O primeiro deles é a autoconsciência digital. O que é isso? A pessoa só vai saber que precisa resolver um problema quando ela detecta que ela tem aquele problema, né? Então, primeiro é identificar esses padrões que estão prejudicando ela. Por exemplo, né? Quando você assiste muitos vídeos curtos, o grau de dopamina liberado no cérebro, né? Que é o neurotransmissor ali responsável pela felicidade, empolgação, ele aumenta muito. Então, as chances de alguém ficar viciada em assistir muito vídeo curto é muito grande. Então, começa a detectar aqueles comportamentos padrões de uso das redes sociais. Isso é autoconsciência, né? Outra questão também que a gente tem que pensar nessa questão de autoconsciência, se a pessoa ela fica muito ansiosa para ver notificações, ou quando ela publica algo, ela fica muito ansiosa através de aprovação daquele conteúdo.
Isso é algo que a gente chama de autoconsciência digital. Também começar a analisar o tempo mesmo de conexão. Eu digo, se a pessoa hoje passa mais de 2 horas conectada no smartphone, com exceções de quem trabalha com isso, né? É meio perigoso já, tá? Então, o primeiro princípio é a autoconsciência digital. Depois é uma questão também de a gente ver se o digital também está traduzindo a nossa autenticidade, né? Se fala muito de autenticidade hoje no digital, e é importante a gente perceber o seguinte, né? Que a autenticidade não é falar tudo o que a gente pensa. Falar tudo que a gente pensa no digital hoje é descontrole. Então, a pessoa ter também esse planejamento, né? Do como que ela quer projetar o seu eu no digital. Isso é importante também. Porque hoje, cada vez mais, nós formamos opinião de alguém, de uma marca, de uma pessoa, através daquilo que ela expõe. Então, ela vê se ela está sendo autêntica ou ela está sendo, entre aspas, desequilibrada, né, no sentido de mostrar o que não deve, né? Então, isso é importante também. Outro ponto bem importante do livro, dos pontos aí, dos 12 princípios, é a gratificação adiada e o foco necessário. Eu diria que esse é um dos principais, né? O que é a gratificação adiada, amigo Ernesto? É você sair do vício, do looping, do consumir um conteúdo atrás do outro. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele se acostuma com padrões. Então, se você começar no momento específico ver vídeos ou ver alguma coisa sem parar, e você fazer isso em torno de uma semana, provavelmente teu cérebro vai ver aquilo como um padrão de repetição. E daí você vai entrar naquele ciclo vicioso de consumo de conteúdo que muitas vezes não vão te levar a lugar nenhum, e isso a longo prazo pode ser prejudicial, né? E um princípio aqui interessante também é o foco necessário. Aquela velha frase, né? Tudo que a gente foca, cresce. Então, entender que alguns momentos de aprendizado, alguns momentos de trabalho, eu aconselho sim colocar o celular no modo silencioso ou até desligar. Porque já teve um momento, Ernesto, que eu mesmo já me orgulhei, né, de ser aquele profissional de responder todo mundo muito rapidamente e fazer tudo ao mesmo tempo. Só que a gente vai concluindo, né, que isso é prejudicial ao longo do tempo. Que é melhor você ter um horário para responder e-mail, um horário para responder as mensagens, um horário para relacionamento com o cliente. Isso vai tornando, né, a vida com mais bem-estar. Ela te traz aquele peso da agilidade, né? Porque, afinal de contas, né, Ernesto, não somos máquina, né? E o que você recomenda? Porque eu acho que de tudo que a gente tem hoje disponível, realmente o YouTube é o ponto mais importante. Primeiro, pelo fato de que ele tem uma variedade enorme de assuntos, né? Um deles, o Ernesto Responde, que nós estamos aqui falando. E eu realmente hoje não assisto mais televisão, ou muito pouco, só quando tem uma notícia aí importante que eu queira ver. Mas o que você aconselha? Como é que as pessoas devem analisar todo esse conteúdo que tem no YouTube? E talvez você pudesse até dar algumas recomendações de quais são os pontos de maior interesse que tem lá, já que ele praticamente está substituindo até o que a gente aprende na escola, né? Daqui a pouco vai ter jovens que vão falar assim, não vou mais frequentar a escola, eu vou ficar vendo o YouTube. E aí eu queria que você desse algumas recomendações e também falasse se, além do YouTube, nós temos hoje disponível na internet outro conteúdo similar. Concordo com você totalmente, Ernesto. O YouTube hoje ele representa a grande linguagem no digital, né? Que é a linguagem do vídeo. E nós temos aí uma geração criada pelo YouTube, Ernesto. Criada pelo YouTube. Eu tenho 2 sobrinhos pequenos, né? Com 4 e 5 anos, que eles falam assim, a gente vai ver TikTok.
Só que, na realidade, a mãe deles não deixa ver TikTok, ela deixa ver YouTube, né? Só que no YouTube tem os compartilhamentos de TikTok, né? Então, nós estamos vendo aí uma geração criada pelo YouTube. Então, o que significa? A gente pode ficar bem tranquilo, né, Ernesto, que não tem, como é que se diz, não tem ruim para o YouTube. As previsões é cada vez ele crescer mais em acesso, cada vez ele tomar mais o lugar da TV, né? Então, é uma terra de possibilidades ali. Agora, a questão que você falou é interessante ali. O YouTube hoje ele tem tudo. Então, o que quem nos está vendo aqui entender, né? Tem a chance dessa pessoa se aproximar de mentes brilhantes do mundo inteiro. Então, é começar a enxergar o YouTube não só como entretenimento, mas como também conhecimento, né? Conhecimento. O trabalho que você faz, excelente aí, e nos inspira muito, né? E isso é o grande lance de canais como o seu e inspiracionais, porque o que acontece, né? Antigamente, pessoas tinham muita dificuldade, às vezes, de conviver com pessoas além da sua família, conviver com pessoas, digamos, que a levasse para um novo patamar, né? Um novo patamar mental mesmo, né? E hoje o digital, o YouTube nos dá essa possibilidade muito bacana. Então, eu recomendo todo mundo olhar o YouTube além do entretenimento, né? Além do entretenimento. E também para a construção de marcas, negócios, amigo Ernesto, é o principal canal. Você sabe que eu tenho 4 livros, né? E o meu primeiro livro ele foi sobre Instagram Marketing. Esse aqui foi o primeiro livro. E eu entrevistei alguns influenciadores e a maioria me contou o seguinte: olha, Rafael, eu comecei a crescer mais no Instagram quando o meu canal do YouTube começou a crescer. Porque diferente ali do Instagram, do TikTok, que o conteúdo ele é mais naquele momento, real time, o YouTube tem essa logística de ficar a longo prazo, né? E esse ficar a longo prazo, ele nos conecta com a audiência eternamente. Então, isso é muito bacana para quem está nos assistindo aí, pensa em criar marca e ocupar o digital também para esse lado de criação de marca, negócios, né? Com certeza, hoje o YouTube seria uma das mais recomendadas. E você falou ali sobre tendências desse mercado, é o TikTok, né? O TikTok está, inclusive, dando algumas regras aqui no próprio YouTube, né? Hoje a gente tem os shorts aqui no YouTube, que são os vídeos curtos e verticais, que é uma cópia total do TikTok ali, que eu super recomendo também para quem quer construir negócios, colocar vídeos na vertical, no shorts ali, porque tem pouca concorrência, né? Pouca concorrência. E as escolas, os colégios, eles estão tendo uma conexão, quer dizer, os professores que dão aula nas salas de aula, eles estão recomendando, eles estão orientando os alunos para que eles realmente assistam determinados vídeos, determinado assunto, orientando para que os alunos aproveitem melhor esse recurso que hoje está disponibilizado? É uma realidade. Infelizmente, eu vejo que, na sua maioria, é uma realidade mais de escolas particulares, né? Mas a maioria das escolas hoje tem a cadeira chamada educação digital, né? Que é justamente dar os primeiros passos aí com esse pessoal mais novo, né, no digital. E daí entra muito, né, Ernesto, uma das questões aqui que eu abordo no livro também, que eu vejo as escolas abordando muito, que é a questão da empatia digital, né? Dos seus atos no digital representam a mesma coisa, às vezes até mais graves que no presencial, porque a gente tem nas escolas muita questão de bullying, né? E a gente tem hoje uma nova realidade, infelizmente, do cyberbullying, ou seja, né, falar do coleguinha alguma coisa ali num comentário numa rede social. Então é uma realidade muito, digamos assim, cada vez mais importante discutir também o bullying virtual, né? Que eu até abordo aí num dos capítulos do livro, que é sobre empatia digital, sobre nós nos colocarmos, né, num lugar do outro, principalmente de gentileza na interação online, né? Porque aquilo que nós dizemos online
ele fere ou eleva alguém da mesma forma, né? Então não é porque alguém tá lendo um comentário ali que vai ser menos nocivo, né? Algo pejorativo do que algo sendo falado, né? Então isso é importante também. Eu vejo que é uma realidade nas escolas hoje, essa educação para empatia digital, né? E também as escolas talvez até incentivar que os jovens comecem a criar os seus próprios vídeos e divulgar esses vídeos no YouTube ou nas outras possibilidades que existem, para que eles sintam que cada um de nós pode ensinar alguma coisa para os outros. Team Building é um treinamento que trará um resultado incrível para a sua empresa. Conheça nossos jogos e dinâmicas aqui na Positive Mind. Entre em contato e contrate para a sua empresa. Exatamente, uma gota do nosso conhecimento pode ser um oceano de conhecimento para quem não tem o nosso conhecimento, né? Então é bem interessante a gente ver já essa realidade, Ernesto, de antigamente as pessoas queriam ser jogador de futebol, ser médico, né? Enfim, advogado. Hoje a gente vê muito essa gurizadinha querendo ser youtuber, né? Querendo ser youtuber. E por que não, né? Por que não? Porque não é uma nova realidade, que inclusive a gente vê nas famílias, né? Daí, óbvio, depende da cultura de cada família, enfim. Mas é uma realidade que cada vez mais as escolas e os pais vão ter que conviver. E vou te contar, impressionante o número de youtubers mirins que estão construindo marcas enormes, né? A gente tem o case da Maria Clara e JP, né? Que são dois irmãos que têm um canal imenso no YouTube e o canal deles foi crescendo com a idade deles. Então eles conseguiram evoluir, né? Começaram mirins ali, 6, 7 anos e hoje, se não me engano, tem 12, 10 anos. E eles continuam com o canal assim a 1000, né? Então, sim, é uma possibilidade também de construir uma vida em cima do YouTube, com certeza. Mas daí a gente tem que chegar de novo, né, Ernesto, na questão do bem-estar. Eu sempre digo, se para a família e se para enfim, para aquele adolescente ou para aquela pessoa que está fazendo isso, está contribuindo para uma evolução pessoal e a pessoa se sente bem com isso, por que não, né? Por que não? Agora, o que não dá também é para os pais, né, por verem que isso é lucrativo, começar a tornar os filhos, né, reféns de uma obrigação da qual eles não se adequam, né? Mas sem dúvida que muitos deles vão se sentir realizados em transmitir conhecimentos e vão, evidentemente, buscar, né, novos conhecimentos para apresentar para o público em geral. E em tempos de muitas relações sociais que se constroem online, como equilibrar essas conexões, quer dizer, essas experiências tangíveis da vida real, fazer com que as pessoas realmente se comuniquem? Eu costumo dizer, né, que é como tudo na vida, né? Como nos negócios, na vida, nas marcas, em qualquer relacionamento, é intencionalidade, né? É o ser intencional. O que é ser intencional? Eu tenho que entender que sim, os laços pessoais, eles fazem a diferença para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar. Então, tem que ser intencional de começar a colocar na agenda, no calendário. Eu preciso uma vez por semana falar com um amigo. Eu preciso uma vez por semana, nem que seja falar enfim, marcar uma ligação com a mãe. Quando você não é intencional, quando você não coloca na agenda, as coisas não acontecem, né? Até a gente costuma dizer o que é planejar. Planejar é o ter um objetivo e ir atrás. Então, isso vale também para as relações, né? Então, é você começar a ter essa intencionalidade, né, de algumas questões que você está deixando de lado, muitas vezes por causa do digital, né? E começar a colocar isso em pauta, sabe? Então, por isso que a intencionalidade, ela vem muito com a autoconsciência digital. Quando eu vejo que eu estou perdendo muito tempo com algo que não está me trazendo benefício para a minha saúde física e mental, eu intencionalmente
crio movimentos para sair dessa roda dos ratos, né? Como eu vou mudar esse comportamento, né? E a gente não vai mudar o comportamento não planejando e colocando na agenda. Então, eu defendo muito, muito mesmo ainda a questão da agenda, do calendário. Ele faz a diferença no longo prazo, sim. Quer dizer, então, como você coloca no livro, a gente não deve exagerar, né, no digital. A gente também tem que lembrar que a vida fora do digital ainda é importante. Exato, e tu sabe, Ernesto, que isso acontece muito quando nós vamos viajar, né? Você vai fazer uma viagem ali. Tem momentos, sim, que a gente vai querer fazer uma foto bonita, enfim, um videozinho e tal, mas tem momentos que você precisa, nossa, eu quero pedalar, andar de bicicleta, eu quero fazer alguma coisa, eu vou deixar o celular em casa, né? Então, de novo, a intencionalidade, é como eu consigo aproveitar os melhores do mundo, né? Porque hoje acontece muito o fenômeno das pessoas irem num show e só gravarem o show pelo smartphone e verem o show, elas estão presentes no show, mas elas acabam vendo o show pela tela ali, né? O que então hoje a gente acaba vendo no mundo, né? Muito sempre um filtro ali, sempre um filtro de telas. Eu não vejo aquela experiência 100% como poderia. Então, o que eu indico, né? De novo, a intencionalidade. Vai no show, quer gravar um pouco, grava, nananã, mas curte um pouquinho, se dá o luxo, né, de colocar, nem que seja ali uma meia hora, o celular no bolso para viver aquele momento. Você tem a certeza que você vai lembrar mais a longo prazo. Porque o que acontece, né, Ernesto, que a gente percebe? No longo prazo, o ser humano, ele só lembra das histórias impactantes que viveu. Ele não lembra das fotos que tirou, ele não lembra enfim, do vídeo que fez, ele lembra das histórias que viveu, né? Então, muitas vezes, ele pode lembrar daquele momento que ele tirou aquela foto, mas não necessariamente da imagem, né? Então, é importante o ser humano ele se colocar de novo na busca de experiências mesmo, né? E na sua visão, quais são os principais passos que a pessoa deve tomar para reduzir o tempo gasto no online? Né? Quando ela sentir que ela está gastando muito no online, o que ela deve fazer para exatamente reduzir um pouco esse novo Ótima passo? pergunta. Então, Ernesto, eu digo que nós vamos só escolher uma segunda opção quando essa segunda opção for mais atraente, né? Quando essa segunda opção ela for mais benéfica, né? Então, eu digo para a pessoa fazer uma troca. Ó, eu estou tendo 2 horas na frente do smartphone, 3 horas vendo série sem parar. Vamos fazer uma troca. O que você pode, em 1 hora dessas 3 horas aí, fazer diferente? É uma caminhada, ou é uma leitura, ou é um ligar para alguém, enfim. É uma troca mesmo, né? Agora, de novo, Ernesto, a importância do botar na agenda e da intencionalidade de planejamento. Porque se nós não termos claramente o que eu vou trocar ali, eu não vou conseguir optar pela desconexão, entendeu? Que é o que acontece muito hoje nas famílias. O que acontece? O pai, a mãe, ela quer que o filho saia do celular, mas não está propondo nada de novo para que aquela criança ali, aquele adolescente, saia da frente do celular, né? Então, o convite aqui é nós nos propormos, né, alguma atividade que nos dê ali um maior retorno mental, né? E aí, sem dúvida, É uma atividade esportiva, atividades ao ar livre. Né? muito importante. Todas as pesquisas mostram que a conexão com a natureza ela é muito importante para a saúde física, mental como um todo, né? Sem dúvida. E vamos falar um pouco sobre inteligência artificial. O que você está vendo? Até onde a gente vai chegar? Será que realmente
vai substituir algumas profissões? Como é que você está vendo esse movimento que está acontecendo aí? Sou fã da inteligência artificial, né? Porque o digital e as inteligências artificiais, né? Eu sempre digo o seguinte, né? Nesse meio do bem-estar, ela tem que nos elevar e não nos sugar, né? E a inteligência artificial, ela nos gera muita produtividade e criatividade. Então, você, por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto muito de questões de tabela, isso e aquilo. Hoje você tem vários softwares ali que você pega dados e ele transforma na tabela imediatamente, né? Então isso me dá uma produtividade e, obviamente, um bem-estar maior eu fazendo uma automação dessa tarefa, né? Então a inteligência artificial para produtividade é muito bacana. E também para a criatividade, porque qual que é a grande dificuldade humana, né? Às vezes é dar o primeiro passo de algo. E quando uma inteligência artificial, como o ChatGPT da vida, né? Ele te dá ali um início de algo, como é que se diz? Uma luz ali, né? Você consegue ir mais rápido naquilo. Então, acredito muito na inteligência artificial hoje para essas duas questões: aumentar a produtividade e aumentar a criatividade humana. E eu acho que essas duas coisas nos ajudam muito a ter mais bem-estar, inclusive. Sobre a tua segunda questão, sim, a gente está vendo com certeza aí algumas profissões subindo mesmo, né? Eu vejo muito, por exemplo, contabilidade, né? Hoje a gente vê muito escritório de contabilidade hoje, ou se transformando em contabilidade digital, ou às vezes, né, desaparecendo, porque a concorrência hoje de ferramentas digitais é muito grande nesse setor. E uma coisa que até o Elon Musk, ele falou certa vez que como é que se diz, fez muito sentido nessa questão do bem-estar, né? Que ele diz que a questão mais impactante no futuro não é simplesmente algumas profissões sumirem, mas é o sentido da vida de algumas pessoas sumirem. Isso é muito impactante, porque o que acontece, né? A nossa profissão, ela está muito ligada também ao nosso sentido da vida, né? Muito de nós, e isso é bacana, projetamos a nossa missão de vida na nossa profissão. Porque a profissão nada mais é do que a nossa entrega para o mundo, né? Eu me dedico a entregar para o mundo aquilo na minha profissão. E no momento que algumas profissões somem, também some um pouco do sentido de algumas pessoas ali, né? Imagina você ver, nossa, aquilo que talvez eu fui um dia, agora não existe mais. Isso é bem impactante psicologicamente falando, né? Então, acredito que sim, algumas profissões vão sumir. Enfim, mas de novo, né? Como já disse Darwin, adaptação, né? Adaptação. Não recomendo ninguém ficar, como é que se diz, dando murro em ponta de faca. Recomendo as pessoas realmente buscarem nas suas áreas, nos seus hobbies, a inteligência artificial para alavancar mesmo aí o que elas já têm. Então, dentro das várias profissões que nós temos hoje, né? Medicina, engenharia, administração de empresas, filosofia. Quais são assim as profissões que você recomendaria? Assim, se você, por exemplo, tivesse um filho e quisesse que ele se desse bem na vida, quais seriam assim as profissões que você acha que no futuro vão ser as mais promissoras, não só em termos de rendimento financeiro, mas também em questão de satisfação pessoal das pessoas? É muito interessante a pergunta, Ernesto, porque tem algumas profissões que sim, nós estamos vendo sumir, né? Mas algumas que cada vez mais vão se adaptar, mas se tornar relevante, que, por exemplo, a questão da medicina, né? A questão da medicina, a inteligência artificial tem transformado completamente, né? Porque hoje nós já temos, por exemplo, alguns aparelhos com inteligência artificial que você consegue ver se uma mancha na pele ali, ela é algo grave ou não, porque com base em um monte de dados ali, né, de outras manchas, digamos assim, você tem uma previsão mais rápida ali. Ao mesmo tempo, você precisa o quê?
do profissional para conectar. É igual eu trabalho com marketing, comunicação, bem-estar digital, né? Hoje, qual que é o grande fator da inteligência artificial? É a estratégia. Porque muitas pessoas dizem assim, não vamos precisar mais de produtores de conteúdo porque a inteligência artificial faz tudo. Não, mas a inteligência artificial ela vai fazer o que o ser humano pede. Então, os estrategistas, amigo Ernesto, os estrategistas hoje, estrategistas digitais, estrategistas em áreas, eles são assim, fundamentais e continuarão sendo. Porque a estratégia, ela liga os pontos para a conquista de algo, né? Então, se eu tivesse que recomendar 3 profissões, eu creio que a medicina continua com tudo aí, a estratégia digital, os estrategistas digitais, porque o que nós estamos vendo, né? Que cada vez mais as pessoas viram marcas, as marcas viram pessoas. Então, hoje, com o poder do digital, o ser humano que quiser ir virar uma marca, né, um influenciador ou alguém, ou autoridade na sua marca, ela consegue, mas ela sempre vai precisar ali de uma estratégia daquilo, né? Então, a estratégia é muito importante também. E eu vejo muito ainda relevante a questão de questões mais como arquitetura, engenharia, a questão como é que se diz, da construção, né? A inteligência artificial ajudando muito, mas você precisa do ser humano ali para ver o viver ali naquele lugar, né? Porque hoje nós temos muito software que nos agiliza a construção de algo, mas você precisa ver no final da questão sempre o seguinte: o ser humano vai se adaptar àquilo, Então a gente vê muito um novo profissional que é o seguinte, né? Totalmente tecnológico, mas totalmente humanizado. Porque se você só tem a tecnologia, a inteligência artificial, você vai fazer muita coisa, às vezes, rápida, produtiva, mas que no final das contas não vai fechar com aquilo que o humano vai ter bem-estar, né? Então, eu diria que profissões humanas digitalizadas vão se dar muito bem. E também, principalmente, acho que a administração de empresas, né? Quer dizer, todas essas decisões que a gente tem que tomar, e mesmo na administração pública, né? Quer dizer, os governos vão ter muito mais informações e, com isso, vão poder tomar muito mais decisões acertadas e definir leis também que vão mais de encontro ao bem-estar comum. E você acha que isso também vai contribuir para que haja uma melhoria ou uma redução dessa diferença social que existe hoje em dia, principalmente no Brasil, e que está se fazendo muito esforço para que isso diminua, quer dizer, que haja uma igualdade maior entre a população em geral? Eu acredito que sim, porque a inteligência artificial hoje ela vai muito na leitura de dados, né? Então ela tira o pessoal, né? O eu político acredita nisso, não, é o que a sociedade precisa, com base em quê? Com base em dados, com base em demanda em buscadores, até uma coisa, digamos, simples, né? Mas no próprio Google Trends, que é a ferramenta de tendências do Google, você consegue ver o que as pessoas estão mais buscando na cidade tal, no estado tal. Então, a partir disso, você já consegue ver o que demandas sociais, né? Se tem muita gente buscando por aquilo, provavelmente existe uma demanda social naquilo. Então, eu acredito sim muito na inteligência artificial para ela trazer para os órgãos públicos aí, né, decisões baseadas em dados, naquilo que realmente as pessoas precisam, e não naquilo que, enfim, eu, pessoa solo, penso, né? Porque às vezes a gente é como os negócios, você é dos negócios ainda, né? É aquela velha questão, né? Não se apaixonar pelo problema, e sim pela solução. Quer dizer, é o contrário, né? Não se apaixonar pela como é que se diz, pela solução, mas sim pelo problema, né? Qual problema real as pessoas têm, né? Isso os dados nos ajudam muito. Eu acho que o que vai acontecer é que as pessoas mais simples, sem cultura, elas vão conseguir, com toda essa tecnologia, com toda a inteligência artificial, chegar mais perto daquelas pessoas mais desenvolvidas com mais facilidade. E com isso nós vamos ter realmente uma melhoria
na igualdade de conceito de vida, de possibilidades de obter as coisas entre todos, independente, vamos dizer assim, da educação que ele possa vir a ter. E com isso nós vamos atingir uma igualdade social mais equilibrada do que nós temos hoje. Concordo, e o digital, ele traz muito isso, né? Essa democratização. Agora, tudo a gente esbarra numa questão, né, Ernesto? Que é a grande questão. A pessoa, ela às vezes não vai dar o próximo passo se ela não tiver aquele conhecimento, né? E mostra de novo como canais como o seu, tudo que inspire, né? Ele ajuda muito nisso, porque às vezes a pessoa, ela tem a ferramenta ali, todo mundo tem o digital, mas ela não tem o que? Aquela inspiração, né? Para dar o primeiro passo. E que tem a ver com educação, né? Mas hoje talvez não só pela educação tradicional, mas enfim, pelo digital hoje, pelos canais, né? E falando em educação, fala um pouco dos seus livros, de como as pessoas podem adquiri esses livros, e quais as recomendações assim que você dá no sentido das pessoas verem as suas redes sociais e outras redes que você acha que são interessantes. Primeiro, obrigado pelo espaço, Ernesto. Então, acabei de lançar o meu novo livro, Bem-Estar Digital, que ele vem somar com o segundo livro que eu lancei, que é a Autoridade Digital. No livro Autoridade Digital, eu ensino as pessoas a construir a sua marca pessoal no digital, né? Só que o que eu vi, Ernesto? Não adianta você construir uma marca e nunca estar satisfeito com ela, né? Então, construir a marca, vamos agora criar um bem-estar em cima dessa marca, né? Todos os livros estão na Amazon. Pessoas do Brasil inteiro, só digitar meu nome lá na Amazon, Rafael Terra, que tem acesso lá. E eu publico conteúdo principalmente no Instagram hoje. O meu Instagram é @terra_do_rafael. Terra do Rafael, trocadilho com o meu nome, Rafael Terra. Muito bom. Então, muito obrigado. E eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo vão enxergar melhor todo este movimento que a gente está vivendo aí, com essa explosão digital que estamos vivendo, né? Suas palavras, Ernesto. Eu que agradeço, Ernesto, o espaço, parabéns pelo trabalho. E a última reflexão aí é que tempo online é vida real, né? A gente reflita sobre isso. Vida é só uma. Muito obrigado. Valeu. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.